No final de 2010, foram publicadas as mais recentes diretrizes para a reanimação cardíaca. A publicação destas diretrizes foi o resultado de um esforço conjunto de milhares de pesquisadores em todo o mundo, e a Sociedade Brasileira, em 2011, lança essas diretrizes já traduzidas para todos os associados através do seu livro SAVA. O objetivo desta aula é fazer uma revisão dos principais tópicos publicados recentemente. Após o lançamento de toda a diretriz, o grande problema, o grande desafio é que é muito difícil você introduzir novos conceitos, mudar atitudes em uma população muito heterogênea de reanimadores que podem vir a fazer a reanimação cardíaca. Então, o objetivo destas novas diretrizes é tornar simples e de fácil reprodução os principais conceitos. É importante instituir uma nova cultura, uma cultura de reanimação de alta qualidade. Para que a gente possa atingir uma alta qualidade em reanimação, é importante que a gente preste atenção em alguns itens, principalmente a possibilidade de quantificar as nossas atitudes e as nossas intervenções. Desta forma, nós podemos fazer uma análise dos resultados obtidos com estas novas intervenções e, a partir disto, analisando esses dados de forma contínua, implementar gradativamente essas alterações que sejam necessárias. Um outro ponto muito importante é que, independente de um reanimador isolado, que se dava uma grande ênfase que cada um deveria saber o que estava fazendo, mas é importante formar uma equipe, porque se um não escuta o que o outro está fazendo, ou se não atua em forma direcionada para a reanimação de sucesso, nós temos inúmeras interrupções. Então, uma equipe bem treinada, com todos os conceitos que todos conheçam, que todos sabem o que cada um está fazendo, permite melhorar a qualidade da reanimação, e o conceito básico é minimizar qualquer tipo de interrupção nas manobras de reanimação. Deve ser dada uma ênfase permanente a uma reanimação de alta qualidade. Os principais pontos que dizem que esta reanimação está sendo feita com alta qualidade são: frequência de compressão torácica mínima de 100 compressões por minuto. Este dado substitui o dado anterior, que se dizia aproximadamente 100 por minuto. Quando se diz aproximadamente, o que se poderia acontecer, o que acontecia frequentemente, é que nem todos os reanimadores atingiam uma frequência de compressão mínima de 100 compressões. Portanto, atualmente se recomenda que esta frequência seja no mínimo atingida. A profundidade de compressão deve ser no mínimo de 5 centímetros em adultos, novamente enfatizando que qualquer interrupção deve ser feita por um período mínimo de tempo. A relação entre as compressões torácicas e a ventilação, quando a via aérea ainda não está assegurada, é uma relação de 30 compressões para 2 ventilações. Devemos evitar a hiperventilação e, ao mesmo tempo, fazer e providenciar que chegue o desfibrilador precocemente, de forma a que se fazer uma desfibrilação precoce. A cadeia da sobrevivência moderna está representada por 5 elos. Esses 5 elos estão representados na figura, em que podem ser basicamente divididos em reconhecimento imediato da parada cardíaca e acionamento da equipe de atendimento de emergência, o SAMU. Em nosso país, o número 192 atende a essa solicitação. O início da reanimação precoce, com grande ênfase às compressões torácicas feitas de forma adequada, com profundidade e frequências adequadas. Permitir a rápida desfibrilação de todos os pacientes. Manter um suporte avançado de vida eficaz e instituir cuidados após a reanimação integrados.
O reconhecimento imediato e o acionamento mais rápido possível do sistema de atendimento de emergência é feito através do diagnóstico da parada cardíaca. Esse diagnóstico é feito através de sinais simples que qualquer pessoa pode reconhecer. Seria a perda da consciência com a presença de uma respiração anormal ou ausente. Não se deve perder tempo tentando checar pulso. Principalmente, essa orientação deve ser passada para indivíduos não médicos que não devem verificar pulso. O diagnóstico se baseia simplesmente nos 2 critérios citados. Profissionais de saúde habilitados podem checar o pulso, desde que não percam mais que 10 segundos para verificar a presença ou ausência do pulso. Uma das principais alterações foi a mudança na sequência anterior, em que nós tínhamos um ABC que foi utilizado como base de reanimação durante muitos e muitos anos, para uma nova sequência. Essa sequência usa agora as iniciais CAB, baseadas em circulação, A de via aérea e B de boa ventilação. Esta mudança é importante, uma vez que permite o início precoce da compressão torácica, minimiza o tempo necessário até se providenciar dispositivos que possam auxiliar na ventilação dos pacientes. A formação de blocos de reanimação é importante, uma vez que existe uma grande necessidade de treinamento dos mais diferentes níveis de aprendizado. Por exemplo, pessoas sem treinamento médico podem ser ensinadas somente uma forma de reanimação que se chama compressão torácica somente. Indivíduos com um grau de formação maior podem ser ensinados com cursos simples, como o nosso curso Salve uma Vida, em que, através de uma lição em manequins, indivíduos mesmo não profissionais da saúde podem aprender uma técnica correta de ventilação, desta forma proporcionando uma reanimação, mantendo a frequência de 30 compressões para 2 ventilações. E o médico, que é considerado como um indivíduo já altamente treinado, é estimulado a aprimorar o seu trabalho em equipe, de forma a melhorar e implementar uma reanimação de alta qualidade. Nessas últimas diretrizes, foi enfatizado, e é uma novidade utilizando a tecnologia, em que pode-se ter melhores resultados através da RCP orientada. O que significa isso? Significa que indivíduos que presenciam uma parada cardíaca podem iniciar uma parada cardíaca, o tratamento de uma parada cardíaca, utilizando dispositivos simples que já estão disponíveis na maioria de aparelhos celulares do tipo smartphones, ou mesmo acionar um serviço de emergência e receber orientações verbais para o diagnóstico e para o início do tratamento da parada cardíaca, ou seja, orientações para a realização de uma parada cardíaca e orientações para as compressões torácicas mantidas de forma adequada. A reanimação precoce, utilizando então a letra C, vai objetivar as compressões torácicas realizadas da forma melhor e mais adequada possível. Essa compressão torácica deve ser feita com uma profundidade mínima de 5 centímetros e uma frequência mínima de 100 compressões por minuto. No auge desta apresentação, nós temos uma frequência de compressão que deve ser seguida durante a orientação. Então, esta frequência significa 100 compressões por minuto. Dispositivos que podem emitir sons periodicamente podem ser utilizados como orientadores para a reanimação cardíaca. Os ciclos de compressão e ventilação vão ser mantidos na relação de 30:2. Quando temos 2 reanimadores, a troca de responsabilidades vai ocorrer a cada 2 minutos ou 5 ciclos de reanimação. Cada ciclo é exatamente esta sequência de 30 compressões e 2 ventilações. É fundamental essa troca de responsabilidades,
pois o que se observa durante a reanimação é que a efetividade das compressões torácicas começa a reduzir nos primeiros minutos em que os reanimadores estão fazendo a reanimação. Por isso, é importante que quem estava fazendo uma massagem cardíaca com pressão torácica passe para fazer a ventilação e quem estava na ventilação passe a fazer as compressões torácicas. A abertura da via aérea deve ser feita por qualquer reanimador, exceto por reanimadores leigos que não foram treinados em nenhum tipo de curso de reanimação. Estes reanimadores estão orientados e devem realizar somente as compressões torácicas, pois socorristas treinados com cursos simples são capazes de realizar a abertura da via aérea e devem ser estimulados a realizar isso. É uma manobra simples que qualquer um pode fazer. Aqui está a representação da imagem em que, no momento que ocorre a queda da consciência numa parada cardíaca, o que se observa é que as partes moles, como o pálito e a língua, obstruem a respiração. Com um movimento simples, utilizando as duas mãos conforme representado nesta imagem, nós fazemos com uma das mãos, apoiamos na testa, fazendo uma hiperextensão do mento. Vejam o movimento das setas representado e com este movimento simples consegue-se fazer a desobstrução da via aérea e permitir que o paciente seja ventilado. Novamente, a elevação do mento está representada e reanimadores treinados podem fazer uma manobra que se chama elevação da mandíbula. É uma manobra extremamente fácil, em que, com isso, nós criamos um espaço adequado para permitir a entrada dos gases. A boa ventilação pode ser feita de forma extremamente simples, como a manobra de ventilação boca a boca, ou podemos utilizar dispositivos como máscaras faciais. Quando temos uma situação de um reanimador único, a reanimação será feita na relação de 30:2, em qualquer faixa etária. Iniciamos 30 compressões torácicas e após essas compressões, rapidamente o reanimador, conforme a imagem ilustrada nesse slide, se abaixa e faz as duas ventilações. Nesta sequência, temos o que está recomendado na relação de um reanimador. Sequência de tratamento da parada cardíaca em adultos. Diagnóstico de parada cardíaca, inconsciência e ausência de movimentos respiratórios. Senhor, por favor, alguém chame o 92. Início da sequência de compressão torácica na relação 30:2 em reanimadores treinados. Observem a frequência de compressão e a profundidade de compressão durante a massagem cardíaca externa. A profundidade de compressão torácica deve ser de pelo menos 5 centímetros em adultos. Cada ventilação deve produzir uma expansão torácica visível. Enquanto não houver um segundo reanimador, o reanimador mantém uma relação de 30:2 até a chegada de auxílio, momento em que poderá haver troca de responsabilidades a cada 5 ciclos de compressões e ventilações. Com 2 reanimadores, temos a relação de 30:2 em adultos e uma exceção nesta relação, em que no grupo pediátrico nós temos uma relação de 15:2, ou seja, 15 compressões e 2 ventilações neste grupo. Isso se explica devido à maioria dos casos
de parada cardíaca no grupo pediátrico ser originado de causas de asfixia. Portanto, o componente respiratório passa a ser mais importante. Desta forma, se recomenda uma frequência de ventilação um pouco mais elevada quando comparada aos adultos. O sistema de balão válvula máscara é o mais utilizado por nós no período intra-hospitalar, mas ele deve ser empregado por 2 reanimadores experientes. É necessário um treinamento adequado para evitar o risco da distensão gástrica e a consequente regurgitação dos pacientes. Deve ser empregado por não especialistas como os anestesistas, utilizando uma técnica de ventilação a 4 mãos, em que um dos reanimadores se assegura de fixar e adaptar corretamente a máscara do paciente, enquanto que o reanimador realiza a reanimação, a ventilação. Uma boa ventilação é considerada uma ventilação a cada 1 segundo. Deve-se produzir uma expansão torácica evidente, mantendo-se sempre esta relação de 30:2. Na reanimação de adultos, nós não devemos ultrapassar a frequência ventilatória de 8 a 10 ventilações por minuto. Então, quando nós temos 2 socorristas e é introduzido a via aérea avançada, não há mais a necessidade de fazer ciclos de compressões e ventilações. Desta forma, nos permitimos fazer a compressão independente das ventilações. Sequência de 2 reanimadores. Sequência de atendimento na parada cardíaca com 2 reanimadores. Senhor, qual o seu nome, senhor? Chama por ajuda, 192. Cada ciclo de reanimação é composto por 30 compressões torácicas e 2 ventilações. 29:30. Após completar 5 ciclos, ocorre a troca de funções quando o reanimador responsável pela ventilação passa a fazer as compressões torácicas e aquele que fazia as compressões torácicas passa a fazer a ventilação. 29:30. O reanimador liga o aparelho, o DEA começa a emitir comandos. Aplique as pás no peito do paciente. Ligue as pás do aparelho junto ao sinal luminoso. Análise do ritmo cardíaco. Não toque no paciente. Choque recomendado. Carregando. Afastem-se do paciente. Aperte o botão agora. Choque administrado. Reinicie a reanimação.
Análise do ritmo cardíaco. Não toque no paciente. Choque recomendado. Carregando. Afastem-se do paciente. Aperte o botão agora. Choque administrado. Reinicie a reanimação. A RCP deve ser mantida por aproximadamente 2 minutos, até que o DEA realize nova avaliação do ritmo cardíaco. O novo algoritmo circular do suporte básico de vida, ele nos dá uma mensagem, enfatizando que a reanimação é um processo contínuo e que deve ser minimizado qualquer tipo de reanimação, de interrupção nas manobras de reanimação. Portanto, após o diagnóstico de parada cardíaca, devemos acionar imediatamente o serviço de emergência e de forma que nós possamos receber um desfibrilador o mais rápido possível. A reanimação deve ser imediatamente iniciada e deve-se verificar o ritmo após a chegada do desfibrilador. Mantemos a compressão com força e rápida e minimizamos desta forma qualquer tipo de interrupção desnecessária para o sucesso da nossa desfibrilação, da nossa reanimação. A sequência correta para a desfibrilação precoce após a chegada do DEA é ligar o aparelho, aplicar as pás, seguir as instruções do aparelho e iniciar as compressões torácicas imediatamente após o choque. Devemos evitar a todo custo as interrupções durante as manobras de ressuscitação. Este algoritmo é um algoritmo que resume as medidas do suporte básico de vida, em que fazemos o diagnóstico da parada cardíaca através de um paciente que se encontra inconsciente ou com uma respiração anormal. Ativamos o serviço de emergência, verificamos o pulso por no máximo 10 segundos. Os pacientes que apresentam ausência de pulsos estão em parada cardíaca, devemos iniciar imediatamente as compressões torácicas, na sequência de 30 compressões e 2 ventilações. Após a chegada do analisador, do desfibrilador ou do DEA, nós vamos avaliar o ritmo. Se esse ritmo for chocável, aplicaremos um choque e iniciaremos imediatamente as compressões torácicas. Se o ritmo não for chocado, nós iniciaremos a reanimação através das compressões torácicas até a chegada da equipe que possa iniciar o suporte avançado de vida. O resumo das novas diretrizes em relação ao suporte básico de vida é que esta é a medida de maior relevância para a sobrevida dos pacientes com alta hospitalar. Todos os procedimentos do suporte avançado de vida, com exceção da desfibrilação, são considerados secundários como medidas efetivas para o retorno da circulação espontânea e a alta hospitalar dos pacientes que apresentaram parada cardíaca. A parada cardíaca normalmente tem origem com um ritmo de fibrilação ventricular em cerca de 80 a 85% dos casos de parada cardíaca em adultos. Uma parada cardíaca com este tipo de arritmia, quando revertida no primeiro minuto, apresenta 80% de sobrevida. Porém, a sobrevida desses pacientes cai em torno de 7 a 10% a cada minuto que se passa em que o coração não está batendo. Por este motivo, a chance de reanimação com sucesso após 10 ou 12 minutos é praticamente zero. As condutas e as manobras de reanimação devem ser feitas de forma organizada e no menor intervalo de tempo possível. Nas novas diretrizes, o que tem sido dito é: a desfibrilação externa não é suscetível de ser seguida com retorno da circulação espontânea, a não ser que esta desfibrilação seja imediatamente aplicada. Isso já tinha sido dito em 1960 pelos pesquisadores Couvenhoven, Judd e Knickerbocker, no seu clássico trabalho publicado no JAMA em 1960. Esse trabalho tem sido considerado como um marco das diretrizes modernas de reanimação cardíaca.
A desfibrilação precoce é tão importante e o uso dos DEAs tem sido proposto nos mais diferentes locais, inclusive em locais onde nós dispomos de desfibriladores como hospitais. Um estudo, apesar de uma evidência limitada, mostrou que a presença de DEAs em andares de hospitais facilitou a desfibrilação precoce dos pacientes, aumentando a taxa de retorno de circulação espontânea dos pacientes e o aumento da sobrevida. O objetivo da nossa desfibrilação deve ser que os pacientes tenham essa medida tomada até 3 minutos do momento do colapso cardiovascular. É importante, quando estamos utilizando os desfibriladores manuais, que sempre passemos o gel condutor. Desta forma, minimizamos a possibilidade de queimaduras nos pacientes e aumentamos a condutância torácica, permitindo uma melhor desfibrilação de nossos pacientes. A carga recomendada nos modernos desfibriladores bifásicos é variável em torno de 120 a 200 joules. Devemos observar a recomendação do fabricante para cada tipo de aparelho. Todo segundo ou mais choques necessários, nós vamos utilizar a mesma carga inicial utilizada. E no momento em que ocorre uma recorrência da fibrilação ventricular ou da taquicardia ventricular sem pulso, devemos utilizar a mesma carga inicialmente efetiva. Para os desfibriladores mais antigos monofásicos, a recomendação é que se utilize somente 360 joules no primeiro choque e em qualquer choque subsequente. Caso seja desconhecido o tipo de desfibrilador que nós utilizamos, devemos utilizar a maior carga disponível que indica o nosso aparelho. O tratamento da fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso deve seguir esta sequência. No momento em que nós fazemos o diagnóstico de parada cardíaca, a reanimação começa imediatamente através das compressões torácicas e acionamos para que alguém nos traga o desfibrilador ou o DEA. No momento em que instalamos esse desfibrilador, podemos fazer a verificação do ritmo e, quando o ritmo está chocável, está indicado a administração no choque nas cargas já recomendadas. Imediatamente após o choque, iniciamos as manobras de ressuscitação com as compressões torácicas e as ventilações e, neste momento, vamos fazer uma nova verificação do ritmo. Apresentando um ritmo desfibrilável, a droga vai ser dada e a primeira droga a ser dada em qualquer tipo de parada é sempre a adrenalina, na dose de 1 mg. Então, a primeira droga em qualquer tipo de parada é o vasopressor. A adrenalina sempre pode ser dada, seja nos casos de assistolia, atividade elétrica sem pulso, ou nos casos de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular. Os vasopressores devem ser dados imediatamente antes do próximo choque e mantemos a mesma sequência. Após a administração do choque, iniciamos as nossas manobras de reanimação e vamos para a segunda fase. Vamos novamente verificar o ritmo e vamos considerar o uso de antiarrítmicos. Para administrar as drogas, devemos escolher as vias de acesso. A via mais recomendada e a mais comumente utilizada é a via de acesso vascular. Alguns cuidados devem ser tomados. De preferência, o acesso deve ser feito sempre em membros superiores. Não devemos, de forma alguma, administrar em membros inferiores, uma vez que as drogas apresentarão um longo retardo e poderão não chegar ao coração. Desta forma, devemos minimizar ou não pensar nisso. A única exceção a esse caso seria o grupo pediátrico, quando nós não tivemos acesso aos membros superiores. Nesse grupo, está recomendado o acesso por via safena ou femoral. A punção venosa profunda não é uma boa opção. É claro que em pacientes críticos que apresentam uma parada cardíaca e que já estão com este tipo de acesso, devemos escolher essa via para a administração de drogas. Mas a tentativa de acesso vascular profundo durante a parada cardíaca, por vezes atrapalha as compressões torácicas e a reanimação, portanto, deve ser desencorajada.
É uma opção, tanto em crianças quanto em adultos, é o acesso intraósseo. O acesso intraósseo ele tem uma eficiência tão grande quanto o acesso vascular. Portanto, ele é a primeira opção na ausência de um acesso venoso. Ele é seguro e efetivo para reposição volêmica, para injeção de drogas, para coleta de amostra de sangue, pode ser utilizado em qualquer idade, inclusive para administração de sangue. A escolha habitual é o platô tibial. O acesso intratraqueal, nessas últimas diretrizes, ainda é citado, porém, devido à sua eficácia variável, uma absorção errática que nós temos durante uma perfusão pulmonar comprometida durante os casos de parada cardíaca, não devemos utilizar essa via como primeira ou segunda opção. Em caso de exceção, pode ser utilizado tomando cuidado de aumentar as nossas doses das drogas de cerca de 2 a 2,5 vezes as doses utilizadas por acesso IV e ósseo. Devemos também ter o cuidado para diluir em 5 a 10 ml de água ou de soro fisiológico antes da administração dessas drogas. O controle avançado da via aérea é feito através da intubação traqueal, através de dispositivos supraglóticos, como as máscaras laríngeas, o tubo laríngeo e o combitúbio. A vantagem da utilização destes dispositivos é que, no momento que fazemos a introdução deste tipo de dispositivo, não temos mais a necessidade de intercalar compressões torácicas com a ventilação com esses dispositivos. Fazemos, então, de forma contínua, compressão e ventilação, na relação mínima de 100 compressões por minuto e 8 a 10 incursões respiratórias por minuto. Nas últimas diretrizes, a capnografia é uma recomendação muito importante e ela tem uma dupla função. Ela tem a função de confirmação da inserção correta de um tubo traqueal através da confirmação da leitura da intubação pela curva de capnografia e nos serve também para auxiliar no diagnóstico do retorno da circulação espontânea de acordo com a ilustração. Vemos que no momento em que o paciente apresenta o retorno da circulação espontânea, a curva de capnografia sofre uma alteração e aumenta rapidamente, indicando que está havendo perfusão pulmonar e com isso as trocas gasosas passam a ocorrer. Os vasopressores indicados nas paradas cardíacas são 2. A adrenalina e a vasopressina. Estão indicados sempre na após a reanimação e quando é feito o diagnóstico. Então, fazemos a desfibrilação elétrica, fazemos a reanimação com a compressão e ventilação e na nova análise de ritmo indicamos sempre como primeira opção os vasopressores. Pode ser dada a adrenalina ou a vasopressina. A vasopressina pode substituir a primeira ou a segunda dose de adrenalina. A adrenalina é sempre dada na dose de 1 mg a cada 3 a 5 minutos por via IV intraóssea. Os antiarrítmicos são dados como drogas administradas somente após os vasopressores, conforme a ilustração. Então, após a administração de um vasopressor, fazemos a reanimação cardíaca através das compressões e ventilações, analisamos o ritmo novamente e vamos administrar o antiarrítmico nos ritmos desfibriláveis. Então, fazemos sempre reanimação, desfibrilação, vasopressor, reanimação, diagnóstico do ritmo e antiarrítmico. As drogas utilizadas são a mildarona, lidocaína e o magnésio. A mildarona é dada em dose única em bolos através do acesso venoso ou intraósseo na dose de 300 mg. Em crianças, utilizamos a dosagem de 5 mg por quilo. A segunda dose em adultas é feita através de bolos também na dosagem de 150 mg. A lidocaína é uma droga que tem sido
dado menos ênfase através de alguns resultados em que a amiodarona se mostrou superior em termos de sobrevida e de retorno da circulação espontânea, porém também é eficaz. A sua dose na primeira administração é de 1 a 1,5 mg por quilo e na segunda dose se faz a metade da dose inicial, na dose de meio a 0,75 mg por quilo. O magnésio está indicado nas situações em que temos hipomagnesemia comprovada ou na situação da taquiarritmia torsade-de-Poix. A dose é de 1 a 2 gramas em bolos também. Este é o algoritmo de suporte avançado de vida, também em forma circular. Notem a semelhança com o algoritmo já citado do suporte básico de vida, dando grande ênfase a que devemos manter as manobras de reanimação de forma contínua, evitando qualquer perda de tempo e qualquer interrupção desnecessária no momento da reanimação. Então, após o diagnóstico e acionamento do SAMU, devemos iniciar as compressões torácicas utilizando uma fonte de oxigênio e aplicar o nosso monitor, o desfibrilador. Após a verificação do ritmo, se o ritmo for chocável, nós fazemos a administração da desfibrilação. Iniciamos a reanimação de forma contínua, mantida de forma de alta qualidade, conforme já citamos. Devemos, enquanto estamos fazendo as manobras de reanimação, iniciar a terapia medicamentosa e, como já citamos, a primeira droga a ser administrada é a adrenalina, seguida do antiarrítmico amiodarona para a FV-TV, que se encontra refratária. Devemos considerar a via aérea avançada de forma precoce, indicando então a análise do controle dessa via aérea sempre através da capnografia. Devemos pensar nas possíveis causas que geraram essa parada cardíaca, de forma a tratar essas causas e tentar evitar com que esse paciente se mantenha num estado de parada cardíaca. O resumo do algoritmo do suporte avançado de vida, então temos duas linhas de atuação, seja na FV-TV sem pulso, seja na sistolia. Vamos analisar primeiro a situação de FV-TV sem pulso, em que nós temos um grande percentual de pacientes com esta condição. Analisamos o ritmo é desfibrilável, essa condição deve ser chocada. Após o choque, imediatamente fazemos a reanimação por 2 minutos, tentamos estabelecer um acesso venoso intraósseo e, no momento em que esse ritmo é desfibrilável, nós devemos administrar o nosso vasopressor. Após a primeira dose de vasopressor, iniciamos imediatamente as compressões torácicas e, na nova análise, após 2 minutos, nós vamos fazer o antiarrítmico, que é a amiodarona. Nós vamos manter esse ciclo até o paciente voltar ao ritmo com circulação espontânea ou o paciente não apresentar resposta e, caso isso aconteça, o paciente pode apresentar um ritmo de assistolia ou atividade elétrica sem pulso. Esses casos são considerados como ritmos não desfibriláveis. Portanto, nossa sequência de tratamento da parada cardíaca, da AESP e da assistolia é diferente. Fazemos a reanimação, obtemos o acesso intravenoso e intraósseo e vamos administrar a adrenalina a cada 3 a 5 minutos. Devemos iniciar, então, a via aérea avançada para facilitar as manobras de reanimação, sempre com controle da capnografia. Se o ritmo continua não sendo desfibrilável, nós vamos fazer o quê? A reanimação é mantida através da compressão torácica e da ventilação. Essa situação vai ser mantida numa forma de que, a cada 3 a 5 minutos, vamos fazer nova dose de adrenalina. Portanto, na atividade elétrica sem pulso e na sistolia, não se utiliza mais a atropina. Caso esse paciente evolua para um ritmo desfibrilável, voltamos ao algoritmo anterior, que é o algoritmo que já citado da FV-TV sem pulso.
Algumas intervenções não são recomendadas atualmente, como a atropina, em que foi utilizada durante muitos e muitos anos na sistolia e na atividade elétrica sem pulso, porém, devido à ausência de resultados favoráveis e comprovação de que houvesse qualquer melhora na sobrevida dos pacientes, essa droga não é mais recomendada para os casos de parada cardíaca. O cálcio não deve ser utilizado devido é classificado como sendo uma medida classe 3, portanto é deletério para a maioria dos pacientes. O bicarbonato de sódio é utilizado em situações bastante especiais devido aos seus inúmeros efeitos colaterais, não deve ser utilizado como medida de rotina. Os fibrinolíticos não mostraram nenhum benefício no tratamento da parada cardíaca e aumentam o risco de complicações, como, por exemplo, a hemorragia intracraniana, porém, podem ter algum tipo de benefício quando num diagnóstico de embolia pulmonar. Então, nessa situação, pode ter utilização. Em alguns centros com grande experiência no uso de fibrinolíticos para o tratamento de casos de parada cardíaca por coronariopatia, pode ser que tenha algum tipo de benefício nesta situação bastante específica. O marcapácio não aumentou a sobrevida nem a taxa de retorno da circulação espontânea. O soco precordial, apesar de poder ser utilizado em algumas situações muito específicas, ele também pode deteriorar o ritmo e não deve ser uma medida recomendada. Concluindo, a nossa recomendação classe 1, que é a recomendação que apresenta benefícios comprovados para os pacientes, é a realização do nosso curso SAVA para todos os anestesistas. Muito obrigado.